Boa tarde, eu tô aqui em Berlim acompanhando tudo que está acontecendo no Brasil. Nós ainda estamos em quarentena aqui, mas eu trabalho no Jardim de Infância em um grupo de emergência para os filhos de médicos e pessoas que ainda estão trabalhando. E essa semana eu trabalhei a semana toda, a semana que vem eu fico a semana toda em casa. Eu escrevi um texto que eu gostei muito, então agora eu quero ler esse texto para vocês. Hoje é dia 25 de abril de 2020. Eu sinto muito, Brasil. Depois de matarem seus índios, escravizarem seus negros, estão destruindo sua natureza, vendendo suas riquezas e ninguém te defende. Eu sinto muito, Brasil. Manipularam seu povo, deseducaram seus jovens, tornaram seus velhos conservadores e ninguém te defende. Eu sinto muito, Brasil. Um vírus mata sua gente, enquanto seus governantes lutam por poder e influência e ninguém te defende. Eu sinto muito, Brasil. Desacreditam na ciência, entregam seus filhos à violência e ninguém te defende. Terra dourada, sacrificada entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria assolada. Os filhos deste solo são tão pueris, pobre e angustiado Brasil. Não sei como as pessoas conseguiram chegar a um nível tão grande de cegueira no Brasil que não conseguem enxergar mais nada, apenas mentiras. Talvez eu saiba. As pessoas não refletem, não se permitem criticar a si mesmas, não fazem uso da leitura, são induzidas por textos e frases prontas, são educados, ou melhor, manipulados por memes. Os memes não precisam ser interpretados, são imagens e frases simples e de efeito, enquanto ler é difícil para a maior parte da população. Sem leitura, não há como se interpretar texto. Sem interpretação de texto, não há como se tornar crítico. Sem criticar, se acredita em tudo, inclusive nas fake news. Uma manipulação que mexe com seus sentimentos, que traz o lado ruim das pessoas para fora, dizendo que isso é bom sentir raiva do outro, é bom odiar quem pensa diferente, é bom desejar ruína de quem não tem a mesma crença que a sua. Mas não usam palavras como ódio ou raiva, usam palavras doces, como fé. A Bíblia diz, citam eles, torcendo o texto e usando apenas o que lhe convém. Durante muito tempo, a igreja proíbe que as pessoas sintam prazer na vida por acharem que é pecado. Mas todo ser humano precisa de prazer para viver e ser feliz. Os crentes foram reprimindo o bom prazer e dando vazão a um outro prazer, o prazer da vingança. Meu Deus se vingará de mim. Meu Deus destruirá meus inimigos. Meu Deus matou fulano porque ele falou mal de mim. Ninguém mexe comigo, pois eu sou ungido de Deus. Deus guerreia por mim. A vingança, na boca dos crentes, tem sabor de mel. Um constante crescimento de um sentimento que os fazia se acharem mais poderosos do que aqueles que não possuem a mesma fé. Começar a associar a riqueza a poder de Deus. O poder de Deus, que antes era salvar os ímpios do inferno, se tornou um poder que dá tudo o que o filho pede. Adultos infantilizados desejando ter poder. Um Deus imaterial que veio ao mundo sem nada, que nunca conquistou nada na terra e morreu sem deixar nenhuma herança, foi desaparecendo do imaginário cristão e surgindo um Deus que enriquece seu povo, que cura, que faz milagres, um Deus poderoso e que apenas as pessoas que possuem algo material são ungidas por esse Deus. O pastor tem um carro lindo não porque ele recebe muito dízimo e oferta da igreja, mas porque ele é um homem ungido de Deus. Uma necessidade de querer ser e mostrar ser melhor do que os ímpios para se autoafirmar ungido de Deus foi o começo de tudo. Quantas vezes ouvi de uma irmã fervorosa: Deus me disse que a minha casa vai ser a mais bonita da rua para que os ímpios vejam que Deus é Deus na minha vida. Agora, os crentes têm um representante
no maior cargo de poder do país. Agora Deus pode usar essa falsa autoridade para abençoar os cristãos e punir os ímpios. Agora chegou o momento da igreja ser a luz do Brasil, dizem eles. Agora é a hora da tão esperada vingança, com letra maiúscula. E é isso que motiva os cristãos. Cegos estão caminhando para o inferno, sendo conduzidos pela música do flautista, um demônio vestido de bom cristão e presidente. Mas a igreja não vê. Cega pelo desejo da vingança e poder mascarados de fé e unção. Foi assim na época de Cristo. Tudo que a igreja sempre quis foi ter o poder. Na época de Cristo, os cristãos enchiam as sinagogas, mas estavam cansados de pagar tantos impostos. Queriam uma revolução. Então veio um homem comum, provavelmente negro, pobre, da pior cidade que tinha e disse: "Eu sou Deus." Os cristãos não acreditaram. Jesus veio, falou verdade, lutou contra o sistema, mas os cristãos mandaram soltar um ladrão e crucificar Jesus. Pois Jesus disse que eles tinham que ser desapegados de bens materiais, ajudar os pobres, doarem tudo o que tinham e ainda pagar impostos a César. Eles não queriam esse Deus. Queriam um Deus que desse a eles vitória, que fizessem eles se sentirem mais importantes do que os ímpios, que livrasse ele dos impostos para que pudesse comprar a melhor charrete e construir a casa mais linda da cidade. A manipulação constante mexeu tanto com o lado emocional das pessoas que elas acreditam fielmente que um homem comum é a salvação do país. Que tudo que ele fala, somente ele fala a verdade. Eles não veem os erros dele, o fascismo, o autoritarismo, o ódio e sim, a corrupção. Defendem ele cada vez mais, pois se sentem representados por ele e enganam-se a si mesmos. Um homem no maior cargo de poder do país, que usa o nome de Deus e usa os pastores para manipular os cristãos. Os pastores, com interesse em lucrar mais, tendo mais abertura no governo, não se importam em manipular seus fiéis. Deus deve estar envergonhado dos cristãos que apoiam todo tipo de maldade cometida por esse homem, todo tipo de injustiça e intolerância, que usa o nome de Deus, mas seus atos são cruéis. E assim, rápido, criam desculpas para defender o orgulho próprio. Enquanto surgem heróis que defendem os mesmos conceitos que os deles, o cara serve. Mas se o herói faz algo contra, querem jogar os podres dele para fora como desculpa de que essa é a razão dele sair. Esquecem-se de que os podres do Moro estavam lá o tempo todo. O jornal do The Intercept, eu não sei falar inglês, mas vocês sabem qual é esse jornal. Ele estava lá mostrando tudo e ninguém se importou. Moro era um herói, pois tirou o PT. Não importava se ele fez coisas inconstitucionais ou erradas. Frases eram repetidas e nunca pensadas. Moro herói! Bolsonaro sabia de tudo de podre que Moro fez quando nomeou ele ministro e foi por isso que o nomeou, porque ele servia aos seus interesses. Mas agora eles concordaram que Moro errou e usam seus podres para continuarem defendendo um regime autoritário de Bolsonaro. É muito triste ver que, apesar de tudo, o povo continua sendo manipulado sem um pingo sequer de senso crítico. Muito triste. Lamento muito pelo meu povo. Eu lembro que quando eu era adolescente e estava na igreja, eu acreditava que não podia votar em um partido como o PCdoB, pois meu país se tornaria comunista. Mas eu nem sabia o que era ser comunista. E eu não entendia nada de política, nada de sistemas políticos. Eu simplesmente acreditava que o comunismo representava o mal e eu tinha que lutar e combater esse mal e não deixar ele se apossar do Brasil. Um dia uma amiga da igreja que estudava direito disse que votou em um partido comunista e eu tive um choque. Como ela poderia fazer isso? Ela era cristã, não sabia que isso era errado? Mas então comecei a ler mais, estudar mais, entrei para a faculdade, a PUC, uma faculdade só de ricos,
E eu com a minha bolsa estava lá e dia após dia fui reconstruindo o meu pensamento. Não sofri lavagem cerebral na faculdade, pelo contrário, fui liberta da lavagem cerebral que eu sofria antes. Comecei a questionar por que eu tinha tanto ódio do comunismo se eu nem sabia o que era comunismo. De onde vem esse senso comum no meio dos cristãos que comunismo é coisa do diabo? Eu tinha ouvido apenas algumas coisas sobre isso, mas nunca li nada de verdade a respeito. Também não entendia nem sequer como funcionava o sistema político brasileiro. Eu tive sorte de duvidar de mim mesma, de questionar de onde vinham esses meus conceitos, de por que eu acreditava nisso e consegui sair dessa esfera de manipulação. Nada do que falamos fará a pessoa ser liberta dessa manipulação. É algo muito forte e não sei como explicar. É uma fé muito grande sem nem saber por quê. Associamos algo ao mal e lutamos contra ela com todas as forças e nem sabemos a razão. Não são palavras nem textos como esse que eu estou lendo agora que vão fazer as pessoas pensarem. A única forma de se libertar da manipulação e encontrar a verdade, Jesus é a verdade, é se tornar uma pessoa questionadora. E a igreja condena as pessoas que questionam. As pessoas precisam ter uma fé cega, não podem questionar um pastor, pois ele é ungido de Deus e tudo o que ele fala é verdade e deve ser obedecido. Queridos amigos, se você chegou até aqui, só te peço uma coisa: questione tudo. Questione para si mesmo todos os memes que chegam até você, todas as imagens, todas as mensagens, todas as reportagens, todos os links. Questione para si mesmo. Por que você acha que o comunismo é o mal e a direita é o bem? Ou por que você acha que, sei lá, questiona tudo. Questiona para si mesmo por que você acha importante esse presidente. É porque ele tirou o PT? É porque ele fala de Deus? Questiona para si mesmo. É porque você se reconhece nele? É porque você tem preconceitos e ele apoia seus preconceitos? Questione para si mesmo. Questione para si mesmo tudo que o pastor fala. Você não precisa questionar para o pastor. Pastor, isso que você falou está errado. Mas questione para si mesmo. Será que isso que o pastor falou está certo? Vou procurar pesquisar, vou ler sobre isso, vou buscar outros textos da Bíblia. Não é pecado questionar um pastor. Ele pode ser um homem ungido por Deus, mas pode ser que ele nem saiba do que ele está falando. Nem todo mundo sabe de tudo. Então, você tem o direito de questionar. Todos nós temos esse direito de pensar e de ser livre. A fé precisa que você questione, para que você seja liberto de falsas crenças e caminhe em direção à verdade. Todos nós carregamos falsas crenças e elas precisam sempre, constantemente, serem mudadas, serem renovadas, serem aperfeiçoadas. Não é pecado pensar diferente. Acredite, por mais que muitos pastores pareçam ser ungidos de Deus, muitas vezes nem eles sabem o que estão fazendo. Questione-se. Tire um momento do seu dia e se pergunte por que acredita em tudo o que você acredita. E seja verdadeiro com si mesmo. Se não souber a resposta, não tem problema. Se a sua resposta for algo muito ruim sobre você mesmo, não tem problema. Acredite sempre que quanto mais você descobre sobre você, sobre sua fé e sobre seus sentimentos, mais você está sendo liberto, mais está deixando seu lado sombrio e mais perto da luz você está. Todos nós temos um lado sombrio dentro de nós. Eu também tenho. Está tudo bem ver esse lado sombrio, mas começamos a olhar para ele, aceitar que temos esse lado sombrio e desejar sermos pessoas melhores. Essa é a verdadeira liberdade que Cristo pregou. Quando ele diz que a verdade liberta, ele quis dizer que devemos questionar sempre, tudo, até chegarmos à verdade e sermos livres por ela. Eu estou aqui, passei por tudo isso, mas graças a Deus tive a sorte de ser uma questionadora.
Eu questionei muito, questionei tudo e questionei algumas pessoas. E hoje estou mais perto de Deus. Eu me sinto conectada com Deus. Eu sinto que eu ouço a voz de Deus. Quanto mais eu questiono, mais respostas eu alcanço. E Jesus, amigo, Jesus é a verdade. E nós temos que caminhar em direção à verdade. Como saberemos a verdade se não questionarmos, se não duvidarmos? E para descobrir a verdade, questione. Questione a si mesmo, questione tudo o que você vê, tudo o que você ouve, tudo o que você escuta, todas as mensagens. Para isso, é preciso força. Seja forte. Espero que vocês tenham gostado desse texto. Aqui de Berlim, escrevi hoje de manhã, depois de ler todas as notícias que eu tinha lido no Brasil. E que isso fortaleça vocês, que isso ajude vocês a questionarem. Questione também meu texto. Você não precisa questionar as outras pessoas, o que elas falam, mas questionar a si mesmo. Questione todas as informações que você recebe. Será que isso é verdade? Será? Não apenas acredite, você é isso, então você acredita. Aconteceu isso, então você acredita. Não, busque outras fontes, questione, leia sobre outras coisas, leia o outro lado da situação e então você vai poder ser uma pessoa mais coerente, mais crítica e livre, porque a verdade liberta. Um grande beijo, fiquem com Deus e se cuidem.